Então, 3, 2, 1, bora! Boa noite! Começa agora o seu Cidade em Debate, o nosso programa aqui na TV Mon HD Canal 6, nesse dia 19 de agosto. Essa terça-feira maravilhosa, né? Uma terça-feira bem gostosa. E melhor ainda o nosso programa aqui, que hoje traz o combo da Ferrari. Então você, nosso querido telespectador, entra, dá o seu boa noite, participa, dá sua opinião, traz informações também para a nossa bancada e concorre ao combo da Ferrari, certo? Um combo indiscutível, né? O hambúrguer da Ferrari é maravilhoso. E para que nós possamos então fazer as discussões dos nossos assuntos, que são todos assuntos importantíssimos aqui da nossa comunidade, eu sou a apresentadora, a professora Lara Lampert, né? Vou apresentar para vocês quem são os nossos convidados de hoje e eu vou começar por essa novidade, que é o meu querido ex-aluno, companheiro, querido amigo, Rafael Faustino. Boa noite, Rafael. boa noite, Lara, boa noite à querida bancada, ao Cirne, ao Clóvis, ao Thiago. Excepcionalmente estou na terça, mas o meu horário é quarta, então até me surpreendi que tu voltou para a TV 2 semanas atrás, sim, não é? Sim, isso aí, 2 semanas atrás. Muito feliz. O aluno Rafael era um aluno... ele era, é que eu fui professora dele no técnico em contabilidade, então, mas eu acredito que quando ele era 2001. menor, quando ele era menor, eu acho que ele era bem arteiro na aula, ele devia ser daqueles alunos que não fecha a boquinha, nunca. Não, era muito comportado, na verdade. Não acredito, mas tudo bem. Bom, aqui à minha esquerda, a minha pequena esquerda, bem colocado, está o nosso querido... uma brincadeira, o nosso querido José Cirne, também uma pessoa que sempre nos traz muita informação, não é? Que faz parte da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, né? No caso, isso aí é um grupo, né, Cirne, que vocês têm, né? É uma organização não governamental que tem 62 anos. Sim. Ele está em 15 estados da federação e trabalha com a questão que nós tenhamos mais habilidades como pais, como mães, né? Nas diferentes faixas etárias que as crianças, adolescentes, e agora temos trabalhado inclusive a nível de Brasil com a própria terceira idade, em cursos online e cursos presenciais gratuitos. Nós temos uma sede em São Paulo e temos representação em 15 estados da federação. Esse trabalho que o José Cirne faz com relação aos pais e mestres e essa questão enfim, trabalha com as escolas, a questão das drogas, né? Seguidamente nós temos eventos, é importantíssimo. Então a gente tem muito a agradecer ao Cirne em função desse trabalho dele, porque é um trabalho voluntário, certo, pessoal? Então, boa noite, professora Lara, boa noite. Boa noite aos demais colegas, debatedores, nossos telespectadores desta terça-feira, que tenhamos uma boa interação, troca de ideias e que possamos ao final do programa termos cumprido com a nossa missão e se possível, sermos felizes nas nossas opiniões. A opinião é aquilo que a gente acredita, pode ter equívocos, pode ter discordância, né? Mas é aquilo que a gente pensa, é a forma da gente pensar sobre determinado tema. Muito bem. Aqui, então, à minha extrema esquerda, o nosso muito bem colocado, o nosso querido Clóvis Domingues, que é ninguém mais, ninguém menos que o Cafundó, né? Que é um empresário, um grande empresário da nossa cidade, né, Cafundó? E agora os empresários da nossa cidade, a partir do ano que vem, vão ser mais importantes do que nunca, né? Sem dúvida, né? Na arrecadação, né? Sim. Boa noite, Lara. Boa noite aos companheiros da mesa, boa noite às pessoas que nos veem e nos ouvem. Obrigado pelo convite. Nós temos que trabalhar, né? Todo mundo tem que lutar para que o Montenegro se desenvolva. É inegável que dizem que vai ter um problema sério na arrecadação e também está se vendo também que o comércio está com sérios problemas por causa que a dívida do cidadão junto aos comércios e a todas as entidades de cobrança, né, está assim 70%. O endividamento das pessoas, dos habitantes do nosso Brasil. Então isso aí complica muito o comércio todo e também complica também a vida das pessoas. Nós temos que arrumar um meio,
né, de pegar e conseguir alavancar as pessoas que possam pegar e resolver esses problemas financeiros, né? Mas a expectativa é que vai acontecer sim. Na semana passada... Isso não muito à esquerda porque eu troquei de partido agora essa semana. Primeira vez na minha vida. Eu posso perguntar para qual partido? Pode. Logo se vai. Eu não vou fazer nenhuma cara. Mas não com todo o ímpeto, porque eu sempre trabalhei, mas eu mudei porque meu amigo mudou, o Paulo Azevedo, e eu fui pro PSD. É um partido também, de social também, né, mas não é tão social como o PDT, que tem toda aquela história que a gente conhece, né, do trabalhismo. Tá, mas o PSD, ele se autodenomina PSB. PSD. Tá, é Partido Socialista Democrático. Tá, ele se localiza em, se a gente pudesse colocá-lo em alguma centro? Seria um centro mais inclinado para a direita, mas não tão à direita. É centro, partido centro. Né? É o Leite, que em cima do muro, né? vai tentar... O Leite do PSD. O Leite, o Kassab, acho que Kassab também, né? O Kassab foi o fundador do PSD. Fundador do PSD, né? Fundador do PSD. É um partido antigo, um partido que foi resgatado, mas é um partido lá do tempo do Getúlio. E como é que esse partido está aqui a nível de região? Está muito bem, né? Ele está bem em todo o Brasil, né? Inclusive, né? Ele tem muitos prefeitos. A nível de Vale do Caí aqui? O nível do Caí aqui, assim, eu não sei, mas honestamente eu não me interei, mas eu sei que está chegando. Eles estão trabalhando muito em cima do Vale do Caí e todo o Rio Grande do Sul. O Paulo está trabalhando também junto para buscar resgatar esse pessoal que tem relação de 5 vezes deputado, né? Então eles estão tentando trazer para o partido esse pessoal que aparentemente eu fui porque eu tenho uma amizade muito forte com ele, jamais eu poderia estar contra ele. Sim, tu tem uma ligação com o Paulo, não poderia estar né? contra ele. Sim. Então, boa sorte nessa tua nova caminhada, tá? Mas sempre com maior respeito com os outros partidos. Com certeza. Os partidos de centro-esquerda. Lá na extrema direita, muito mal posicionado, o nosso querido Thiago Machado, que é presidente do Conselho Municipal de Turismo. Thiago, querido, muito bem-vindo. Obrigado, professora Lara. Obrigado, colegas de bancada. Boa noite. Boa noite, pessoal de casa. Hoje, então, o destaque seria a parte do patrimônio, que a gente teve uma caminhada, então, esse final de semana. Então, hoje, o turismo, acho que se agrega muito dessa parte de valorização do nosso patrimônio, que faz parte do turismo, porque se a gente não tiver patrimônio, a gente também não compreende o turismo. Então, o patrimônio é fundamental para nossas práticas do turismo aqui em Montenegro. Então, eu me encontrei com vocês no sábado de manhã. E os meus alunos no São João participaram também na sexta, se eu não me engano. Se eu não me engano, na sexta-feira de manhã. Isso é um tema fundamental que a gente precisa debater mais e aumentar mais esse engajamento para que a sociedade realmente participe e que isso se gere como algo comum, que acontece sempre, que as pessoas não precisam ser um grande evento como foi com jornais e com a mídia em geral, mas que seja algo comum, que faça parte da nossa cidade, assim, que tenha essa identidade de valorização mesmo do patrimônio. Com certeza. Bom, gente, só lembrando que a enquete do dia fala de um tema bastante importante, que são as motoquinhas. Essas motos que são de pequena potência, né? Se elas podem ser usadas sem limite de velocidade e de idade e sem exigência de capacete. Aí a pergunta de vocês é o seguinte: deveria ter uma regulamentação mais rígida com exigências? Deveria permanecer liberado para qualquer idade ou deveria ser liberado, mas com exigência de capacete? Eu acho um absurdo, acho perigosíssimo, acho que eles andam numa velocidade alta no meu ponto de vista e sem capacete correndo um risco imenso, né? Nós já tivemos casos no tempo da Garelli, que nós tínhamos, né? A gente andava de Garelli, de pessoas que sofreram acidentes sérios, até morte. Então, eu considero muito perigoso. Mas, enfim, vamos ver. Dê a sua opinião ali no Facebook, gente. E deixa eu ler aqui, a Marlene Machado nos dá boa noite e diz o seguinte: bancada linda, que Deus abençoe sempre, abraços, muito obrigada, querida. O João Batista Francisco nos dá boa noite, o Eduardo Fagundes nos dá boa noite, o Sandro Miller diz boa noite, Cidade em Debate, o Pedro Marcelo nos dá boa noite, o Márcio Kunz, a Crislaine Có,
Boa noite, Rafael Faustino e todos da bancada. E o Márcio Kunz, um ótimo programa. E o Leonir Ávila, boa noite a todos. Boa noite, queridos. E vamos começar então com o nosso primeiro assunto. Montenegro terá o Festival das Máquinas em setembro no Porto das Laranjeiras. O vereador busca regulamentação para pequenas motos que não exigem habilitação e nem uso de capacete. Opa, desculpa. De novo eu cometi o mesmo erro que eu cometi na semana passada. A primeira notícia é o seguinte: Montenegro vai começar os preparativos para mais uma Semana da Pátria. Na sua opinião, como é que seria a Semana da Pátria ideal? Com desfile, sem desfile, com mais de um desfile? Como é que vocês analisam esse assunto? Vamos começar pelo Cafundó, que eu sei que ele é bem entusiasmado. Cafundó, rapidamente, porque nós temos 2 minutos, tá? Que o Adriano está puxando as minhas orelhas, que vocês estão falando demais. Rapidamente, como é que, se tu estivesses na prefeitura hoje, como é que tu faria uma proposta para que fosse a Semana da Pátria? A Semana da Pátria já tem um clichê, já tem aqui na cidade algo já muito formatado já. Mas também eu entendo que poderia se avançar muito mais. E digo em que sentido? Eu entendo que deveria ser trabalhado mais as escolas de nível maior. São João Batista, Colégio de São José, Sinodal, o pessoal já de um outro nível, todo mundo participar. É civismo. Nós estamos vivendo aí uma questão muito complicada no Brasil, com esse pessoal aí vassalos de outros países, preocupados em entreguismo. Nós precisamos trazer esses jovens para dentro do nosso país, para valorizar o que é nosso. E, meu entendimento, um meio de fazermos isso é nas escolas. Por quê? Porque no Exército só vai servir meia dúzia. E lá no Exército existe essa preocupação com o civismo e tudo. Então, nós podemos fazer muito mais, e aí compete aos gestores municipais incentivar isso aí. Incentivar e cobrar das escolas, não só as municipais, que é deles, as estaduais, mas também os outros níveis também. Isso, em outras épocas era disputado. No meu tempo, o Jacorrena era disputado, lá no Jacó, antigo Jacozinho, se disputava com São João, se disputava com São José, era todo mundo desfilando, todo mundo uniformizado. Então, eu não sei se chegaria a esse ponto, mas deveria ser, mas pelo menos uma forma de civismo, entende? De desfilar, participar, né? E aonde deve ser feito continua sendo o Ramiro Barcelos, nas mesmas sequências de anos, a alçada de 3 metros, que só ela tem, as outras todas têm 2 metros. Sim. E a largura também da rua, então ela é própria para isso. O resto, tudo correto, mas eu acho que nós temos que buscar mais, então, sintetizando, os jovens, que é o futuro do Brasil, dentro do civismo, do nacionalismo, e nós continuarmos lutando nesse sentido, porque isso vai fazer o nosso país crescer e vai se valorizar, e vai haver uma integração, uma coisa mais nacional, né? E não é puxar para um partido ou outro, puxar para o Brasil, para o Estado do Brasil. Sim, muito bem. Muito obrigada, querido Rafael. Como é que tu idealizaria esse 7 de setembro? Tu concorda com o Cafundó que faltam os alunos de ensino médio? Nós temos, na verdade, não são todas as escolas que participam, mas nós observamos que são as escolas de anos iniciais, normalmente, né? É que as crianças têm mais uma visão, às vezes, até mais talvez de brincadeira, de participação, de um momento ali único durante o ano letivo, né? Digamos que tu vai se expor, tu vai desfilar, a família vai ver, enfim, ou tu usa uma roupa diferente, né? O que concordo com o Cafundó nesse aspecto, talvez, de recuperar o que é o sentimento de pátria, né? Não pátria nesse sentimento hoje de que é acima de tudo, abaixo de todos, enfim, não nesse sentido, mas de respeito do que é pátria. A pátria que é o nosso território, a pátria que é a nossa casa, que é o nosso chão, em que nós temos uma série de direitos e deveres conquistados a duras penas, e que é onde compartilhamos com irmãos
as nossas vidas, a nossa língua, a nossa cultura, que teria que ser valorizado nesse sentido. Bom, então, e no caso, sim, as crianças elas vão mais pelaquela questão da festa, de desfilar, né? E os adolescentes, no caso, eles já iriam com... Porque daí os pais não podem obrigar, porque o filho, o pai arruma ele e leva, né? Mas os adolescentes não é assim que funciona, né? O adolescente tem que ir por livre e espontânea vontade. O que tu achas, Thiago, dessa situação aí? Eu acho um desafio, não é? Porque hoje em dia o pessoal não vê mais esse entusiasmo que o Cafundó colocou ali. Hoje em dia eles não têm de ir lá desfilar, então é um desafio muito grande, assim, de envolver eles mesmo, de entender os termos e a importância da data, porque se perdeu muito hoje. O pessoal só vê a ideia de feriado. É um feriado a mais, mas o significado mesmo e a questão de pátria é fundamental. Ser trabalhado e ser convidado, como ele falou, assim, para outras escolas também participarem. Eu acho que é bem importante. Pois é, então, é que antigamente, né, antigamente não, mas há uns anos atrás, uns 10, 15, 20 anos atrás. Não é tão antigamente, né? Eu acho que o desfile no tempo do A.J. Renner, tudo, ele era meio que um espetáculo. Havia todo um preparo de meses, né, da banda, da roupa. Eu lembro que nós tínhamos que ensaiar o desfile, porque tinha que ficar todo mundo numa fila, caminhando milimetricamente um ao lado do outro. Hoje em dia, para que tu consiga organizar os alunos em filas, meu Deus do céu, né? Então se perdeu esse costume, né, Cirne? Como é que tu vê isso? Tu que também já muito desfilou na tua vida na brigada, né? Pois é, se nós fizermos uma reflexão sobre a independência do Brasil, a gente vai ver que nós fomos Brasil colônia há mais de 300 anos, com ordenações portuguesas. Aí por uma série de fatores, com a vinda aqui do Dom João para cá, nós tivemos aí por uma questão geopolítica, né, a independência do Brasil. A nossa primeira Constituição vai surgir 2 anos depois da independência do Brasil, em 1824. E é a Constituição que vai valer por todo o Império. Era uma cidadania precária, uma cidadania parcial, alguns nem tinham cidadania, mas o Brasil avança bastante após a sua independência, a questão de universidades, a questão de estrutura bancária, econômica. Tivemos alguns viés aí das províncias que buscavam contestar o próprio império, né? Tivemos a guerra no Paraguai, enfim, né? Então o dia 7 é um dia assim que seria a nossa maioridade, a nossa independência é uma data bastante significativa, né? E ela tem que ser apartidária, um sentimento de nação, de povo. Nós que somos um povo de tantas misturas, né? É a nossa soberania conquistada, como diz o gaúcho, a pata de cavalo, enfim, demarcações de territórios. Tivemos sempre uma influência muito forte aqui na fronteira do sul, né? Com a América Espanhola. E penso assim que é uma demonstração de amor pela nossa pátria. Como colocaram os colegas anteriores, eu acho que nós conquistamos a nossa soberania. E hoje os próprios mercados econômicos e políticos às vezes interferem assim, de maneira bastante impactante na soberania dos países, né? Desrespeitando inclusive territórios. Então são situações que a gente tem que refletir. Eu acho que é um momento também de comemoração, de reflexão, nem tudo são flores, né? Mas eu penso que nós tínhamos que ter, assim, na Semana da Pátria, um maior envolvimento não só das escolas, mas penso que nos vários níveis também, trazendo o ensino médio, esse jovem adulto, né? Trazermos também as várias entidades comunitárias, para que nós tivéssemos um evento de força, de engrandecimento nosso. A comunidade em geral gosta muito desses eventos. Sim. Quando são assim um envolvimento comunitário, porque eles vêm inclusive olhar seus filhos. Aí vem o vestuário, vem as bandas, né? Que é o valor artístico dentro da própria escola, que é desenvolvido. Então eu valorizo muito esse sentimento nosso de pertencimento, né? Também é um momento de profunda reflexão, porque depois nós tivemos, que também é feriado, né, a proclamação da República, uma república com inúmeros problemas, especialmente a Primeira República, né, a República Velha,
e as construções de cidadania também muito precárias, os avanços Só uma trabalhistas pergunta para precários. ti, rapidinho. Sim. Com relação a todos qual é a leitura que tu indica para o nosso telespectador, para duas, três leituras assim que explicam bem essas fases aí da nossa Constituição como nação? Eu trago várias leituras, assim, um nome específico eu não me atreveria a indicar hoje, porque a história é tão entrecruzada, né? Então, tu já fizeste várias leituras? Eu tenho muita leitura nessa área, primeiro porque eu gosto de literatura, eu gosto de história, né? Uma área que eu gosto muito. Sim. E pela minha formação de bacharel em Direito, também fui muito para o Direito Constitucional, então sim. acabei estudando as várias Constituições. Tá, e aí a República ali, só voltando que tu estava falando da Sim. República. E aí... A República em 1889 também é uma coisa que não acontece assim, um clamor popular, ela é cheia de resistências, de avanços ela não é legítima, ela não é Eu legítima. não saberia se ela chega a não ser legítima, mas ela não é um consenso nacional, né? Até a forma que ela é implantada, é um ano após a própria abolição da escravatura, né? Eu acho que concordo contigo plenamente, acho que todo historiador também concorda que todos esses movimentos de libertação, de independência, república e a própria abolição da escravatura, faltou legitimidade, né? Faltou que eles fossem realmente verdadeiros, sempre foi uma simulação com segundas intenções, né? Mas chegamos até aqui, né? Mas a nossa chegamos última até Constituição, que é de 1978, ela tem um apelido carinhoso que é a Constituição Cidadã, que ela, pelo menos num plano de papel, né, ela traz inúmeros avanços dos direitos e garantias fundamentais, direitos trabalhistas, muita coisa nem foi regulamentada ou não está na vida do cidadão. Mas acho que este momento do dia 7 é um momento interessante. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul muita força no 20 de setembro, que não chega a ser uma data concorrente, mas é uma data de muita força. Mas penso que nós temos que valorizar o 7 de setembro. Com certeza, e muito bem colocado, a valorização do 7 de setembro está na questão da valorização do nosso povo, que é um povo maravilhoso, das nossas fronteiras, porque nós temos um país riquíssimo e belíssimo, e principalmente da nossa Constituição, que eu acredito que ela sim ela represente legitimamente os nossos interesses, e ela que está tentando existem várias tentativas de desrespeito à nossa Constituição, né? Em que é o nosso grande prêmio que nós tivemos para que nós tenhamos um país justo, né? O outro nome que se dá às Constituições é Carta Magna. Olha o nome Magna. Pela força que ela tem, ela tem uma força tão grande que ela é uma lei sem número. Tá, então Mas nós não tem poderíamos, número, né? então agora retomando o que o Cafundó comentou, nós poderíamos ter um desfile dos alunos do ensino médio pedindo, por favor, respeitem a nossa Constituição, né? Exatamente. Bom, vamos para o nosso segundo assunto então, meus queridos, que é, aliás, aqui está, uma empresa montenegrina que fabrica cartuchos, qual será? E que exportou para os Estados Unidos em 2024 $50 milhões, deu férias coletivas e até demitiu em função do tarifaço. Por sua vez, a Câmara Municipal terá reunião para entender a extensão do problema e buscar alguma solução. Como é que vocês analisam esse assunto? Inclusive, meu filho trabalha nessa empresa. Bom, não tem graça nenhuma, né? Porque eu acho que... Bom, vamos começar então com o Thiago. Thiago, estourou aqui em Montenegro, né? E aí? Será que a gente pode fazer alguma coisa para ajudar nessa situação? Eu acho que a Câmara de Vereadores está fazendo agora um levantamento, né? E eu acho que isso é bem importante para a gente entender porque a situação está aí, né? A gente sabe que está com esse tarifaço aí e a gente precisa encontrar algumas saídas também para... Tá, mas o que tu chegaste a ouvir qual é a possibilidade que eles, de ajuda que eles levantaram? Não, Tu sabe de alguma coisa, Rafael? Ok, desculpa. Eu tava lembrando de começar. Fala. Tu sabes qual é a proposta da Câmara de Vereadores para ajudar nessa questão da... Eu não posso falar o nome da empresa? Bom, eu não tenho... Me desculpa, né, sinceridade talvez, mas eu vou fazer um resgate no período em que uma empresa de bebidas estava à beira de fechar em Montenegro. Tá? Isso foi lá por 2003, 2004, se fez reuniões, blá 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 e tal.
mas não se percebeu algo de magnitude concreto à época, tanto pelo poder público quanto pela Câmara, para impedir ou para tentar reduzir os danos. Em que pese a ameaça dela fechar, em que pese a ameaça que houve remanejamento de alguns funcionários, outros foram demitidos, o trabalho maior, talvez, de tentar reduzir danos à população foi do sindicato da alimentação da época do que em si, talvez, do próprio poder público. Preocupações todo mundo se preocupa, mas no momento desses, quem está mais se movimentando a vistas largas é o sindicato dos metalúrgicos, que envolve a área dos sindicatos, porque não só em Montenegro, São Leopoldo também está ameaçada de ser atingida, é fato, nós sabemos disso. Mas pegar um gancho até do próprio esquema do tarifaço, tem um livro que eu notei que é o nome Chutando a Escada, de um autor sul-coreano que é Ha Jung-chan. E ele trata, digamos, de uma forma muito didática, sim, sobre a questão do protecionismo, né? Que isso é mais antigo do que andar para frente. Então, o que surpreende, por exemplo, que na própria história recente, ou história mais antiga, de que os países que se protegiam as suas economias, elas não faziam medidas assim tão mirabolantes de uma hora para outra como os Estados Unidos em relação ao Brasil e outros países. Então, se é uma medida do governo americano e de outros países de tentar substituir produtos de importação por produtos que são fabricados no seu país, ela se dá em medidas homeopáticas de substituições devagar, porque tu vai investindo internamente. E não dá para entender como um presidente de uma das maiores nações do mundo, empresário que sabe da negociação, a princípio partindo que conhece a negociação, o ramo dos negócios, toma uma decisão muito precipitada, assim, daqui para frente é assim, daqui para frente vai ser taxado. Porque, vou lembrar vocês uma coisa, até, e pode ser contraditório, nós estamos, sim, lamentando perda de receita, perda de empregos, perda de arrecadação, de vendas, mas fica uma pergunta assim, para onde ia esse armamento também? Porque boa parte da produção ia para as guerras. Então, ao mesmo tempo que a gente defende a bandeira contra as guerras, estamos fornecendo ferramentas para a guerra, né? Por exemplo, Montenegro, equipamentos daqui já foi para a guerra contra o Iraque, Afeganistão, enfim, eu sei que é delicado no momento que nós estamos. Então, tudo isso é um balaio para a gente pensar, tentar refletir, que Montenegro vai ter um impacto, né? O que a Câmara ou a Prefeitura pode ter com isso, digamos assim, como na situação dessa antiga fábrica de bebidas, que à época não me pareceu que foi meio tímida a presença pública das nossas grandes lideranças, o que procurar de solução agora? Aumentar a receita, talvez, também, enfim, ou tentar segurar a despesa pública, porque a gente não sabe do impacto hoje, né? Nós não sabemos. Alguém sabe qual é a previsão, o impacto que isso vai dar? Eu também não sei. São várias perguntas que para mim vão surgindo. Bom, a partir da reforma tributária, o fato dos impostos que a empresa gera não vai ter impacto nenhum, porque a partir do ano que vem nós não vamos receber mais imposto em função do que é produzido aqui. Então, isso aí... A reforma, na verdade, ela vai ter uma marcha, vamos dizer assim, um percurso de adaptação, de redução, de alterações. Sim. Que a tendência pode ser que reduza a receita, então isso aí mas pode ser que aumente. Mas assim, a pergunta é a seguinte, então vamos ver com o Cirne. Cirne, em termos de administração, o que nós como município podemos fazer por esta empresa? Eu prefiro assim responder de forma mais genérica, né? Eu penso que isso aí é uma prateleira bem acima de nós, são relações de mercado internacional. Claro que envolve mais diretamente o Brasil e, no caso, Estados Unidos, mas relações num nível federal bem mais alto. Penso que tem que ter um foco de nação daí, é muito mais que partidário, e, em geral, infelizmente, o partidário é mais forte, para que nós tivéssemos uma união de todos os governadores, uma união do setor econômico, união do setor político,
E penso assim que a Câmara de Vereadores está fazendo assim uma atividade simples, porque não se pode fazer muita coisa a nível de município para mudar essas regras que estão na prateleira de cima. Talvez uma associação, a FAMURS, como entidade representando todos os prefeitos do Rio Grande do Sul, talvez, não sei se tem uma associação estadual de vereadores, enfim, mas num campo extremamente estratégico, político, econômico, penso assim que dá para se buscar aí a tentar entender os reflexos dessa prateleira de cima aqui no nosso dia a dia, que visivelmente parece que será algum desemprego, né? Não sabemos a quantidade ainda desse desemprego a nível de Brasil, a nível de Montenegro, a nível de Estado, os impactos diretos na economia também não sabemos, até porque uma série de itens agora saíram do pacotão, né? Essas relações de comércio às vezes fecham uma porta, abre outra. Então acho que a nível estratégico tem que estar olhando outros mercados, e a gente que escuta aí os bons economistas, o Brasil busca outros mercados alternativos. Claro que vai haver alguns prejuízos, vai haver algumas cadeias que irão sofrer mais que outras, mas penso que teremos que sair nessa negociando. Sim. Isso é um campo muito de negociação econômica, né? Negociação. Inclusive, a impressão que nós temos, né, nós não somos economistas nem especialistas, mas a gente viu que o tarifaço seria para todos os produtos, depois ele tirou grande parte dos produtos e ficou só aquilo que eles não têm interesse, que eles não querem mais comprar do Brasil. Aquilo que eles precisam comprar, eles retiraram, né, voltaram atrás. É claro que armas, né, e munições para ele, porque eles, na verdade, os Estados Unidos é um país bélico, então a arma é um símbolo deles, né? Eles são totalmente nós estamos falando aqui em bilhões de dólares. Sim. Né? Então o município, o que poderia fazer na área econômica? Nada. Não, vai ter eu perdas acredito, financeiras, mas o que eu acredito que a Fundol, de repente tu já sabe alguma notícia sobre isso, é que o próprio governo federal entre com algum tipo de apoio. E eu acredito que, como tu disseste, a FAMUR junto com os vereadores, enfim, eles possam organizar alguma coisa, não sei, eu acredito que o governo do Lula vai ajudar essas empresas, porque justamente as empresas mais afetadas são aquelas que mais defendem o Trump, que as empresas, não, desculpa, os estados, né, que são o estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, né. Então, como é que tu enxerga isso? Tu tem alguma informação para nós? Não, o que se sabe, né, é que o Donald Trump pegou e criou um ambiente mundial de problema, mas ele está mais focado em cima do pessoal dos BRICS. Sim. Esse que é o caso. Né? Sim, A preocupação é a questão de tirar o dólar, moeda corrente, e colocar uma outra moeda que já foi feita pela Europa e ele engoliu. E aí, se nós fizermos 8, 10 países fortes, aí, 3 ou 4 muito fortes, a China, a Índia, Brasil, a África do Sul e outros países que estão envolvidos, poderá sim abalar o dólar. Esse que é o problema dele. Mas o dólar está com os dias contados. Está tudo contado. O dólar está com os dias contados. Até esse potencial dos Estados Unidos está contado também. Sim. Porque isso vai criar uns ambientes antagônicos a eles. A gente vive num mundo multipolar. Agora. Exato, e com muita informação. E todo mundo já está vendo que essa história de América em primeiro lugar, isso aí não está pegando bem, não pegou bem. E aí não adianta tu querer tapar com o sol com a peneira, fica muito complicado. Mas eu entendo que aqui internamente nós temos problemas maiores, que são esse pessoal do perecível. Por exemplo, a manga, o café não tanto, mas a manga, o abacaxi, com essas frutas, sucos não, mas a fruta in natura, que é exportado, e era muito exportado para os Estados Unidos, está trancado, né? E quando trancou, eles não têm um mercado rápido para botar essa mercadoria no mundo, porque é mais difícil. Já não é a questão do armamento, do moveleiro, porque se faz, ele pega e ele vai fazer para outro país, porque o certo, historicamente, se sabe que as empresas têm que, não botam os ovos tudo no mesmo cesto. Isso é uma percentagem lá de 5%, 8% da sua venda é para os Estados Unidos, o resto é para o mundo. Aí, preferencialmente, abrir mais o leque possível. Né? Não ficar, porque o americano
já é inconfiável, já, porque tem outros interesses dele, que é o que move eles, e nós aqui assim não temos essa questão. Na questão da negociação é muito difícil, porque ele não quer negociar. Não quer negociar com o Brasil por causa de quê? O Brasil, principalmente, porque ele acha que o Brasil é um dos líderes da questão do BRICS e da mudança da moeda, e também na questão do Bolsonaro, que todo mundo está vendo aí, que ele está contrariado, que queria engolir, botar dentro do nosso país aquilo que nós não queremos, que é o nosso nacionalismo. Ninguém vai nos impor nada. Ninguém nesse mundo vai nos impor. A gente sabe que eles desmancharam com alguns países, a Cuba eles desmancharam, Venezuela eles desmancharam, Iraque eles desmancharam, Líbia eles desmancharam, tentaram desmanchar a Coreia do Norte, não conseguiram, Afeganistão. Então, a afinidade de países, eles meteram o bico e esculhambaram com a situação para ver se botavam o pessoal deles lá, indiretamente em Gaza também. Lá o que está fazendo lá nem se fala, né? Lá é criminoso ao limite, né? E eles participando diretamente inclusive com armas, né? que é o que nos deixa muito triste. Então, eles estão fazendo coisas do seu interesse e, além de tudo, movido por política interna daqui também, que eles se meter na nossa política interna, que nós não admitimos de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, eles vão tentar. Então, não dá para o Lula, tem toda a razão, no meu entendimento. Eu faria a mesma coisa se fosse eu o presidente, ou acho que o Ciro, todo mundo. Não, vai um pouquinho, tio. Eu não vou rastejar para ti, eu não vou bancar o Valência lá, o cara foi lá e ele correu, a mulher da Europa lá, a chefona lá, ele pegou e correu também, né, meu assunto para ela. Então, ele tem essa petulância de não tratar diplomaticamente os líderes mundiais. Quando ele não gosta... Mas como é que ele vai negociar, ele quer negociar um crime? Tu imagina negociar, isso aí parece uma brincadeira de moleque. Exatamente. Né? Eu acho que o Lula ele se comportou como um grande líder. Parece que ele não conhece a carta magna dos outros países, nem do dele. Porque ele fez a mesma coisa nos Estados Unidos. Lá ele fez o 8 de janeiro, lá em Washington, lá, ele tentou de todas as maneiras pegar e invadir Capitólio, etc. Sim. Então, fez a mesma coisa, mas lá não foi punido. Tá, mas inclusive... No país democrático, pseudamente mas democrático. Os próprios jornais americanos disseram, vocês devem ter visto, que os americanos tinham que aprender o que era democracia com a Constituição brasileira. Exatamente. Então, assim, nós estamos muito bem. Nós somos um país fantástico. E não dá para rastejar. O Lula está certo. Não, eu quero negociar sim. Mas ele vai ter que dizer que quer negociar comigo. Se ele não quer negociar, eu não posso negociar com quem não quer negociar. Tá, mas voltando à pergunta, então, só para fechar aqui, que daqui a pouco nós temos o nosso comercial, então os vereadores poderiam negociar talvez essa ajuda do governo federal para essas empresas. O governo federal automaticamente vai ajudar a empresa essa, que com recurso, com certeza, porque esse recurso vai estar disponível para todas as empresas que tiverem dificuldade para exportar para os Estados Unidos, que exportavam para os Estados Unidos. Eles vão ajudar se for necessário. Tá, e devagar a gente vai procurando outros mercados, porque... E não é perecível, né, tia? Não tem perda, é só continuar para manter os empregos, porque essa mercadoria está sendo boa no mundo todo, está matando gente em muitos lugares. Até uma notícia, hoje de tarde, está na imprensa, de que o próprio Estados Unidos agora está tributando 50% derivados de aço e alumínio de qualquer país do mundo. Então, é mais uma medida que toma uma proporção gigantesca, que ela pega todo mundo de surpresa. Ou seja, é precipitado a decisão. Ele sabe que ele está com um déficit interno muito forte e ele quer fazer a arrecadação em cima da exportação que se passa para lá. Né? Ele vai fazer caixa. Só que o custo de vida aumenta, né? Sim, claro, vai ter problema. Mas a situação política lá dentro dos Estados Unidos está péssima, né? Péssima. A gente recebe as informações, a gente sabe. Eles estão vivendo um momento bem difícil, bem turbulento. Há chances do Trump não fechar seu mandato. Tá? Já tentaram, acertaram só a orelha dele, agora tem que, porque lá nos Estados Unidos é assim, né? Já houve com Kennedy e outros presidentes, não está fazendo de acordo com o interesse
nacional lá. É que se a coisa começar, se a economia começar a desandar como está desandando, eles vão tirá-lo do poder, porque ele é extremamente radical e não tem bom senso, no meu ponto de vista. Eles nunca tiraram, é só o Nixon, né? O Nixon saiu, né? Foi o único que saiu, mas o resto praticamente foi tudo na bala, né? Sim. A Jussara Santos nos dá boa noite, diz que acha que todos deveriam usar capacete, essas motoquinhas, né? A Signe Maria Hetzel nos dá boa noite, o Rafael Lopes Grosselli nos dá boa noite, a Gladir da Silva, boa noite a todos da bancada, e diz que acha que todos devem usar capacete também. O Márcio Kunz diz que a letra A, eu não me lembro o que é a A. Deveria ter uma regulamentação. Uma regulamentação. A Nelly Vargas nos dá boa noite. A Janete Lencina, nossa amiga querida, nos dá boa noite. Diz boa noite, amigos. A Simone Marques nos dá boa noite. A Suzana Souza. E a Simone Marques diz boa noite a todos da bancada. O Alcindo, nosso amigo, está assistindo. A Suzana Souza também diz letra A, que deve ter uma regulamentação. A Júlia Catielli nos dá boa noite. O Márcio, torcendo para que não chova no dia do desfile. É verdade, né, Márcio? Vai ser num domingo, né? Num domingo, se eu não me engano, ou num sábado. Domingo. Vocês sabem que adora chover no 7 de setembro, né? O Idalécio nos dá boa noite. A Ivonei Pires, a Angelita Martins, o Silvio André. A Signe diz que a letra A. O Jefferson Carvalho diz o seguinte: aqui nos Estados Unidos anda tudo muito caro, bem complicado. O Jefferson, ele tá morando nos Estados Unidos, ele sabe como é que anda a coisa lá. É bem assim. Até, Jefferson, já que tu estás aí, poderia nos dizer como é que anda a situação do Trump aí entre os americanos, né? Ele diz o seguinte: aqui a cada 2 anos de mandato o Congresso é renovado. Acredito que ele vai perder a maioria. Deus te ouça. Deus te ouça. Acho que isso vai fazer bem para todo mundo. Muito bem, pessoal. Nós vamos começar o próximo assunto, porque logo em seguida... Logo em seguida nós temos... Não tem problema. Logo em seguida nós temos os comerciais, e aí a gente vai dar uma... No meio do nosso assunto a gente vai dar uma quebradinha, tá? No último sábado foi comemorado o Dia do Patrimônio Cultural. Houve uma visita guiada a alguns dos patrimônios de Montenegro. Vamos ver como é que foi esse passeio. No Dia do Patrimônio Cultural está aqui o Eduardo Kaur, professor, teólogo, que vai guiar o pessoal por visitas a patrimônios culturais de Montenegro. Kaur, para começar, qual é a diferença entre patrimônio histórico e patrimônio cultural? Eu vejo assim que patrimônio cultural ele é mais abrangente. Ele pega mais também a parte do folclore, a parte de toda a cultura, de toda a música. E o histórico não, o histórico é mais aquela revisão, o revisitar do passado. Pode falar um pouquinho como é que vai ser o dia de hoje, então, nesse sábado pela manhã? Hoje nós vamos visitar 10 prédios conectados à imigração alemã, 10 prédios construídos por imigrantes alemães que existem aqui no centro de Montenegro. Existem muitos outros prédios, existem muitos outros lugares aqui em Montenegro com uma história riquíssima e vasta, mas nós fizemos esse recorte desses 10 prédios. O Daniel Barcelos representa o SESC aqui no evento. Fala um pouquinho sobre a importância desse evento, e o SESC tem a mão do SESC aqui, né? Sim, com certeza. Esse ano, então, o SESC abriu esse projeto, que é o patrimônio cultural, né? Seja ele material ou imaterial. Então, essa é a primeira ação que a gente tem desse ano. Então, futuramente nós vamos ter outras ações para justamente destacar a importância da comunidade, de todo mundo ver a importância de estar valorizando o patrimônio cultural, saber a sua história, né? Então essa é a pegada desse projeto do SESC que a gente inicia hoje e dá o pontapé com 15 unidades por todo o espaço, está acontecendo o mesmo projeto, né? Bom, então ali nós vimos o Eduardo Kauer, que é nosso grande historiador, professor, e o Daniel, nosso querido do SESC. Nós já vamos conversar com vocês, gente, sobre todo esse processo aí muito legal que aconteceu agora na semana passada, tá? A gente já volta, a gente vai pro comercial rapidinho. Fique conosco.
Aposte você também na nossa cidade. Montenegro, terra de grandes oportunidades. Uma iniciativa TV Mon. Você já parou para pensar no que realmente é a beleza? Eu sei, às vezes ela é tão presente que não precisamos buscar muito para encontrá-la. Porém, com uma rotina tão corrida, nem sempre conseguimos captar o belo à nossa volta. É por isso que eu te convido a prestar atenção em cada detalhe do cenário da sua vida. No horizonte delineado pelas curvas das montanhas, no sorriso das pessoas que você ama, no aroma suave das flores. Aos poucos, você começa a reparar em cada canto ao seu redor e quando menos espera, percebe que é capaz de enxergar beleza em todos os lugares. Principalmente a beleza que está dentro de você, porque é ela que constrói a melhor parte da sua história. Garden Rose Club, BR Incorporadora. Como você está construindo o futuro da sua empresa? Qual o legado pelo qual sua marca será lembrada e reconhecida? Investir em gestão ambiental é muito mais do que cumprir sua responsabilidade social. É associar sua reputação à força da sustentabilidade. É uma estratégia inteligente que gera valor e diferenciação, que cria conexão em consumidores conscientes, que coloca seu negócio na rota das oportunidades de crescimento e inovação. Constroem a imagem positiva que sua empresa precisa para alcançar os resultados traçados como metas do amanhã. Suas melhores decisões passam pelo compromisso com o meio ambiente. Junte-se a nós nessa jornada. ProAmbi, um mundo melhor para as pessoas. Pessoas melhores para o mundo. Estamos de volta aqui no Cidade em Debate, o seu programa aqui da TV Mon, HD Canal 6, aqui na cidade de Montenegro e para toda a região, né? Bom, gente, o nosso assunto então agora foi esse projeto, podemos chamar assim, esse passeio, né, que foi, porque afinal de contas nós tivemos agora no sábado o Dia do Patrimônio Cultural e a partir de sexta-feira já houve essa caminhada com várias pessoas da comunidade para conhecer então esses pontos, tá? A pergunta é o seguinte, como é que a bancada avalia esse passeio, de que forma que nós poderíamos fazer com que isso se tornasse, né, fizesse parte de algum projeto turístico, enfim. Eu vou começar com o Tiago, que esse é o assunto que dele. Esse é o teu assunto. Nós já falamos no início. Usa meu tempo. Tá? Bom, então como a gente falou no início, valorização das caminhadas, dos atrativos de Montenegro, tudo é fundamental. Mas primeiro a gente tem que começar a pensar o que é o patrimônio. A gente estava aqui no intervalo comentando. O patrimônio não é um fato inventado, tá? Não é um fato natural. É um fato que a sociedade ao longo do tempo vai construindo. Então, que tipo de sociedade a gente teve aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, que formou a nossa identidade que somos hoje. Então, nós somos esse processo histórico de tudo que já passou. Então, por isso que é fundamental, tanto o patrimônio histórico como o cultural, andarem junto ali, contarem essa história, tá?
Então ele precisa ter um valor, então a gente precisa valorizar essas edificações, esses prédios, essas casas, se foi uma ex-delegacia, se foi uma casa de um comerciante, o que se passou naquela região ali, naquele local ali, tá? Só que ao mesmo tempo nós vivemos um complexo jogo de forças, ou seja, o poder público, os empreendimentos, atores sociais, eles acabam moldando essa sociedade. Então, quando a gente vê, se a gente não preservar, se a gente não fizer o inventário que a gente estava comentando, a gente não vai nem saber o que tinha ali. Daqui a pouco vira tudo prédio, vira tudo loja, tudo construção. Então, esse jogo de forças política é muito importante nisso, tá? E para nós aqui dentro do turismo, os profissionais do turismo, a gente tem que estar ligado nisso, porque senão a gente vai ficar sem saber as leis, o que eles estão criando ali, os vereadores, os prefeitos, e isso é muito importante, compreender todas as leis e poder lutar então pela valorização do nosso patrimônio, tá? O nosso caso de mediadores culturais, seja o Eduardo ali, que ele é historiador, também tem uma área legal, ele trabalha então em cima de alguns pontos, então ele pode ser um mediador, então é um pouco diferente quando a gente pega os profissionais do turismo. O único profissional que pode fazer guiamentos é o guia de turismo, então o guia de turismo é o único profissional dentro da área do turismo que ele tem um crachá, que ele tem uma credencial, então a valorização do profissional também é importante. Então quando se fala de construção, a gente tem que conseguir elencar o que é o papel de cada profissional dentro do turismo, tá? Eu sei que o SESC é um parceiro da prefeitura, é alguém que também está buscando trabalhar também a parte do turismo, como eles já fazem várias áreas de esportes e tudo mais, então, mas isso também é muito importante a gente entender as colocações de cada um. A construção do turismo, então, mais sustentável também, então, quando a gente pensa em caminhadas, hoje o pessoal quer muito fazer caminhada, a gente vê a cidade de Voti, esse final de semana a Doma, lá, que é a cervejaria, promoveu com mais de 300 pessoas fazendo caminhada, então eu acho que é um caminho que a gente tem. E essa construção também do patrimônio material, então, que são as edificações, e o imaterial, que é o que vai sendo contado e o que vai sendo resgatado ali. Até um jeito de fazer um doce, um jeito de fazer um processo ali que foi feito há muito tempo, tá? E uma coisa legal que parece que o Homem de Ferro vai voltar para a praça. Então o pessoal estava pedindo ali, parece que o processo está a caminho também. Então isso também reforça o nosso patrimônio histórico, a nossa praça, que há muito tempo a gente vem debatendo aqui, que precisa de melhorias. Eu acho que a partir disso, semana passada a gente falou sobre a Rua Coberta, né, no programa, também eu acho que então a praça ganha esse novo olhar, então é fundamental para o patrimônio e para o turismo de Montenegro essa junção dos dois. A Cidade em Debate não aprovou a Rua Coberta, se depender de nós aqui não vai sair Rua Coberta, mas não tem problema, porque eles nunca fazem o que a gente manda, né? A gente sempre mandou que os conselhos municipais fossem fortalecidos, que justamente a administração desse voz aos conselhos e que os conselhos funcionassem, e parece que a administração está cada vez mais silenciando os conselhos, né? Enfim. Então a gente não manda muito, mas eu vou te dizer que se a gente administrasse... A natureza dos conselhos é o que a gente chama de composição paritária. Metade governamentais, ligados aos entes públicos, né? Sim. E a outra metade comunitários. Sim. Representações da comunidade. Cirne, e como é que tu enxerga? Tu adora também, né? Essa questão de... Eu vejo com tristeza algumas coisas, mas esse ato em si eu acho que é um ato louvável, né? Porque nós estamos visitando prédios que têm a memória da nossa cidade, estamos contextualizando o que significou ao longo da história aquele prédio, a gente fica bastante sensibilizado, né, por esses locais, porque é a história dos nossos antepassados, as fotos que a gente encontra na própria cidade, alguns restaurantes aqui tem acervos de fotos nas paredes, eu acho muito bacana isso, né? Aqui nessa cafeteria, um dos locais que tem, né? Como é que é o nome aqui? Café comercial. Não é. Aqui no João Pessoa, próximo ao... é aquela que serve açaí ali. Não, aquela que tem na João me Pessoa, veio na frente do... ali tem umas fotos de Montenegro incríveis. Na João Pessoa, próximo ao escritório do Lapadoca tem. Tem um acervo de fotografias. No Seu Hildo tem também um acervo legal. Então são memórias da nossa cidade. Agora eu pergunto assim, vamos visitar a estação? Eu acho a estação hoje tão mal cuidada. Sim. Né? Especialmente a fachada dela, o muro, sabe? Vamos visitar, vamos ficar ali olhando também cicatrizes de um abandono, né? Vamos visitar o nosso museu, vamos olhar a fachada, caiu até a parte
da estrutura da frente do prédio do museu. O museu está fechado há bastante tempo, está inoperante, não está aberto à visitação, e já faz tempo isso. Mas eu acho que essas iniciativas, o próprio acervo do Eduardo Kauer é um acervo muito interessante. Tem muita bibliografia lá dentro, tem materiais usados pela colonização alemã, né? Nós estamos no próprio Sesc Centenário, nos 150 anos da chegada das primeiras levas de italianos, e há um silêncio, até a nível estadual tem achado um silêncio incrível, né? Pela força da colônia italiana. Mas será né? que lá nos gringos, lá em cima, será que eles não estão a mil falando nisso? Eu imagino que um pouco mais, mas eu acho um silêncio, inclusive aqui em nós, que fomos um porto que chegou muitos italianos, né? Sim, nós temos aqui em Montenegro a história toda um grupo italiano aqui, que se reúne, inclusive, né? Nós temos, tu deve saber melhor do que nós. Então nós temos que também dar oportunidade, não necessariamente nós vamos concordar com tudo que a leitura da história nos propicia falar dela, mas quem é que escreve a história às vezes é o vencedor ou é determinada ideologia, mas nós temos pessoas aqui que têm um domínio da nossa história, né? Sim, o seu Flávio Vargas, Que é o um Eduardo Kauer e Isso. outros, E né? outros, né? Que nos perdoem, que Eu não acho a faz medida parte. maravilhosa. Eu não fui até porque eu estava numa atividade, envolvido numa atividade de aula online, né? Sim. Mas senão eu teria comparecido até para escutar alguns prédios que a gente passa e não sabe a história dele, né? Sim. Agora eu vou fazer uma provocação aqui para o Cafundó e para o Rafael. Vou começar com o Cafundó, tá? E depois tu, pode ser? Não vai ficar bravo? Assim, Cafundó, vamos falar então na cidade de Montenegro. Essa questão de nós valorizarmos muito a questão de construções de novos caixotões para lucrar bastante com aluguel, em vez de valorizar a nossa história, a nossa construção cultural e valorizar aquilo que nós somos. O que indica sobre a nossa sociedade? O modernismo. Para começar, é exatamente o mais fácil para ganhar dinheiro. Tu pode ver os prédios históricos que teriam, no caso aí, estão apagados, estão com painéis na frente, tirando a visibilidade. Por exemplo, a Farmácia São João, aqui embaixo na esquina, e outros prédios aí comerciais, lá na esquina Oswaldo Aranha com a Ramiro, da Santa Luzia, ali também é um prédio antigo. Todos eles estão apagados por causa que o interesse maior é o interesse financeiro. E a gente sabe que até é admissível, né, em algumas questões, lá no Uruguai e aqui no Brasil também é lei, que tu mantenha pelo menos a fachada do imóvel, e pode usar o restante com caixão, caixote, como quiser, os pré-moldados. Mas é o que pinta, é o que está aí para nós aí, e nós temos então, se nós quisermos pegar e termos um contato passado mais forte, esse pessoal que está tão envolvido, né, o Kauer e o Patrício Vargas sempre foi envolvido, e outros que já se foram também, que deixaram muita coisa. Um deles é o irmão do Adriano, o Aurélio Alves, fez um livro muito bonito, que algumas pessoas têm, eu tenho, eu ganhei dele, muito bonito, onde tem todos os prédios antigos de Montenegro, todos que tinham em Montenegro, muito bonito, bem fotografado, bem ilustrado, com poucas palavras, mas assim mesmo, é muito bacana para tu resgatar o que tínhamos, porque o nosso caso aqui tínhamos, né? Porque ter saído, tudo começou pela igreja, pela casa paroquial, a livraria, uma infinidade, né? Um dos prédios mais lindos nossos está fechado, sem previsão de prefeitura. Mas isso é uma vergonha, isso é vergonha. Os prédios mais lindos de Montenegro. Isso é a vergonha maior que os montenegrinos deveriam ter. O prefeito deveria já ter feito essa ação há muitos anos. Essa ação era obrigada a ser feita, tanto ali como nos prédios onde estava o museu. Tinha que ser feito aquilo ali, tem que reformar rapidamente, tia. Isso é uma vergonha, porque o palácio, esse cara não tem noção. É uma juventude aí, sinto falar em juventude, que não tem noção do valor que tem aquele patrimônio ali como histórico e como local que engrandece o legislador ou o gestor que está dentro daquele palácio ali, tia. Aquilo ali é o Palácio de Buckingham, é lá da Inglaterra, da rainha, hoje do príncipe Charles.
Jamais eles vão trocar, e esses caras que não têm comprometimento com o passado, não têm comprometimento com nada, só com festa, folia, então, outros negacionistas, outros entreguistas, que não têm um mínimo de comportamento cidadão de Montenegro, e de respeitar o nosso patrimônio, de não reformar aquilo ali rapidamente, tia. Rápido, nunca nenhum prefeito abandonou. O primeiro prefeito a abandonar foi o senhor Zanata, não sei nem o primeiro nome dele. André Zanata, acho que era assim, não me interessa. Gustavo. Não sei o nome, eu não quero saber, isso é uma vergonha. Isso é vergonha para Montenegro, é vergonha para nós. Confundindo, André Zanata era um outro senhor que morava aqui embaixo, aqui, que já é falecido. Irmão da Márcia. Gustavo, o nome do prefeito é Gustavo Zanata. Tá. Gustavo Zanata. Tá, então agora... Mas infelizmente se perde muito esse tipo de comportamento. Nós perdemos como cidadão e perdemos na cidadania, porque se não é arrumado o público, como é que o privado vai manter, tia? O privado não vai manter nada, ninguém vai ter interesse, porque eles não têm interesse em nada. Eles estão lá da tua padaria faceira, feliz lá com 50 ar-condicionado na rua, pelo calorão lá, mas estão lá pagando aluguel, sem parar em tudo que é lugar na cidade. Então, infelizmente, nós temos perdido com esse cara. É verdade. Me diz uma coisa, Rafael, como disse o Cafundó, se o empresariado que quer só construir, tivesse alguma intelectualidade, tivesse alguma consciência cultural, se nós fôssemos mais desenvolvidos, porque nós somos um país subdesenvolvido, nós temos uma elite, né, um empresariado que também é subdesenvolvido. Seria diferente a situação com relação ao patrimônio histórico? Trabalhar a questão de pertencimento, tá? O que me inveja muito, e isso eu falo assim, é fácil, é favas contadas, como se diz. Fim de semana eu fiz uma caminhada nos trilhos de trem, uns trilhos abandonados lá em Jaboticaba, entre Bento e Veranópolis, que tem o tal do túnel Y. Não sei se já ouviu falar, do túnel Y, enfim. Trilhos abandonados há muitos anos, há mais de 20 anos, enfim, que o Brecht tomou conta. Mas chama a atenção de que é uma... Uma pergunta. Fala. Tem os trilhos ou não tem mais? Tem. Tem os trilhos ainda? Tem, no meio do Brecht, mas tem. O gringo é esse merda. Ele não tirou os trilhos, não deixou tirar os trilhos. Então, inclusive, ele vai aproveitar e fazer um trem. Um dos trilhos, ele era, primeiramente, há um tempo atrás, o original da ferrovia, da Maria Fumaça. Sim. Em que agora surge uma proposta entre a iniciativa privada da Serra e o poder público de reativar essa linha, aproveitando os túneis, porque eles foram construídos na época por um batalhão militar. Milhares de pessoas lá olhar. Exatamente, trabalharam lá. O que encanta lá, que nós estávamos falando, que aqui a Lara perguntou, por exemplo, a Serra vai celebrar os 150 anos da imigração italiana? Vai. O que chama atenção é a valorização que seja de uma capela, de um capitel, que é aquela capelinha pequena na beira da estrada, em que nós saímos daqui de Montenegro para tirar foto lá, postar a coisa mais linda do mundo e bonito e tal. Como é bonito Carlos Barbosa, como é bonito Bento, como é bonito Garibaldi. Só que a sensação de pertencimento é muito maior do que a nossa. E eu estou falando local, não estou falando a nível nacional, mas local estou falando, né? Porque nós destruímos o patrimônio, ou entrega para alguém chegar com uma máquina e derrubar. Talvez não falta o intelecto para algumas pessoas, mas a questão é... O intelecto, não sei, mas é a questão focada no ganho. Eu quero ganhar algo. Por que eu vou manter um prédio histórico que não me importa, não sei de onde veio, quem enterrou ali o seu suor ou tal, se o que me importa é o retorno financeiro mais rápido? Eu derrubo, construo um prédio que ele é quadrado, ele é caixote, porque é prático, ele é rápido, ele vai me dar bastante lucro. E vai me dar mais lucro. Mas assim, a Casa Canônica, eu lembro que nós fizemos eu estudava no São João na época, nós fizemos uma passeata, gritamos, berramos, não sei o que, a prefeitura foi e derrubou. O prédio, né, que era a biblioteca pública, que era na frente, eles derrubaram na calada da noite, e a pessoa que derrubou não estava morrendo de fome para precisar derrubar aquilo ali. Aquilo ali foi criminoso, no meu ponto de vista. Porque eles derrubaram na calada da noite,
Quando a gente acordou de manhã, cadê o prédio? Aí nós entramos no aspecto seguinte, que antes o próprio Cine falou. Os conselhos municipais são ouvidos ou não? Não. E outra, houve um projeto de lei semana passada aprovado unânime, como é que é? De forma unânime pela Câmara de Vereadores, que engessa mais os conselhos municipais. E me desculpa, mas entristece ver que vereadores que são pessoas do dia a dia, que já estiveram nessa bancada, já estiveram numa luta, conhecem a luta dos conselhos, aprovaram por desconhecimento, enfim, ou qual é o movimento que se liderou. Isso é triste. Então aí nós vamos lá para a Serra, nós vamos para qualquer município, para esse novo, por exemplo, valoriza o seu histórico, tanto é que ela é potência nas flores por conta do seu histórico, e nós aqui, a reboque, querendo identificar qual é o meu potencial. É laranja, é fruta, é história, qual, afinal? Eu não tenho uma identidade muito clara, às vezes, de Montenegro. Eu sei da produção primária, ok? Mas o aspecto cultural, que seria muito importante, fica-se ao léu, fica-se a ver navios. E que aí, como nós já falamos, é uma fonte de renda, uma fonte de geração de emprego, alternativa para o município. Não, e se perde. Inclusive assim, me corrige. Como é que se chamava antigamente aquelas construções nas beiras das ruas, que os cavalos, amavam-se os cavalos e tomavam água? Como é que era? Bebedouros, né? Os bebedouros. Existe um bebedouro ainda em Montenegro. Parece que tem um na Ramiro. Tinha. Na altura da frente do antigo... Perdão, do... esquerda. Meu Deus. Ali do posto de saúde. Posto de saúde. Na frente. Que haviam construções que eram muito parecidas com aquele salpique pontudo, ali ainda tem uma caixa. Ninguém sabe. E aquele prédio é antigo também. Exatamente. Sim, ali eles conseguiram manter. Né? Mas eu acho estranho, Faustino e companheiros, eles manterem as luzes acesas do palácio, como se estivesse valorizando aquilo ali. Passa ali de noite, agora quando sair. Está tudo ligado. Tudo ligado, iluminado, como se tivesse. Pô, nós estamos valorizando o patrimônio. Mas, mas cara, devia apagar a luz, chefe. Apaga essa luz, apaga aquilo ali. Eles estão fazendo um crime com a despesa pública com energia elétrica. Além de fazendo despesa pública com energia. E agora eles querem trabalhar a ideia de que Montenegro seria a cidade dos eventos. Eles fazem um show, uns eventos lá, eles acham que Montenegro vai ter essa identidade. Agora esse barulhento que vão fazer agora ali, essa caminhada feito lá no balneário, antes do meu tempo. E ainda tinha o problema dos passarinhos. Tá, pessoal, vamos adiante, tá? Aluno? Pessoal, assim, o Jefferson Carvalho disse que realmente a popularidade do Trump está despencando, obviamente, né? Esse senhor mora nos Estados Unidos. Mora nos Estados Unidos. Ele diz que tudo vem através da educação, que vive há 4 anos num país de primeiro mundo e que só a educação garante, então, esse desenvolvimento e essa intelectualidade. A Jana nos dá boa noite, o Sandro Alves também, o Muriel nos dá boa noite, a Marilise Schmitz-Haus e o Jefferson diz: os governantes só vão aprender a respeitar o patrimônio público quando tivermos educação. Esse trabalho leva tempo, não é do dia para a noite, mas nunca é tarde para começar. Muito bem, ótimo, Jefferson. O Márcio Kunz não pude ir na caminhada, mas é uma bela iniciativa. E o Francisco, eu perdi o Francisco aqui só um pouquinho, Francisco, que eu já vou ver o que tu comentaste. Disse: boa noite, preservar todo aquele patrimônio que tenha valor histórico. O Valdair, nosso querido Valdair, nos dá boa noite. Bom, gente, vamos para o nosso próximo assunto, então, que é o seguinte, seria o último, mas eu vou dar uma adiantadinha nele para a gente depois falar do que seria o quarto, tá? Em setembro, Montenegro terá mais um evento no Cais do Porto, que vai ser o Festival de Máquinas. Vamos ver a matéria para ver do que se trata. TV Mon HD aqui no Cais do Porto de Montenegro para divulgar um baita evento que vai acontecer em setembro. Está aqui Festival das Máquinas. Estou com o Diogo aqui, que é um dos organizadores. Diogo, explica pra gente como é que vai ser esse evento que vai reunir diversas máquinas aqui na cidade, né? Pessoal, para nós é uma grande honra chegar em Montenegro, então, depois de mais de 25 municípios, há 16 anos fazendo eventos, vamos pela primeira vez, então, Festival das Máquinas aqui em Montenegro, no Cais do Porto. Além da parte do asfalto, vai ter inédito também a parte da água, jet skis e lanchas. A parte do asfalto tem carro rebaixado, como tem um aqui, mostrando já aqui também, né? Vai ter competição de carro baixo, vai ter encontro de carro antigo, 4x4 e tudo mais. Tudo que envolve setor automotivo envolve o Festival das Máquinas.
Legal, o Henrique está aqui também. Teu carro vai estar aqui, é um carro rebaixado, né? Explica pra gente como é que funciona. Inclusive, tu pode mostrar pra gente, pode entrar ali, porque o carro ele levanta e baixa, né, Henrique? É possível mostrar pra gente como é que funciona? Mostrando pra vocês aqui, ó, esse aqui é um Corolla, né, 2009. Ele tem suspensão a ar, rodas 18, pneus um pouco mais baixos. A gente anda, dependendo o terreno, a gente anda mais baixinho aí. Mas podemos mostrar aqui também, ó, interior completamente originalzinho, tudo bonitinho. Beleza. E é isso aí que a gente gosta, né? É Legal. isso aí que a gente curte e a gente quer transmitir para todo mundo aí. Bacana. Diogo, então, esse evento no mês de setembro aqui para Montenegro, parte náutica e parte no asfalto também, né? Com certeza. Então, no sábado, dia 20, a partir das 14 horas aqui no Cais do Porto, né? Até umas 8, 9 horas da noite. Domingo, das 8 da manhã até as 5, 6 da tarde. Vão envolver todo o setor automotivo e náutico, né? O pessoal vai fazer, inclusive, passeios de lancha aqui para o público de Montenegro e região. Teremos também, pessoal, lembra ficar bem claro, não haverá cobrança de ingresso. O ingresso é um alimento não perecível apenas, só terá inscrição para os veículos. Quem quiser expor, então, vai ter pelo simpla.com.br as vagas antecipadas para garantir seu lugar aqui no evento. Até quando é possível se inscrever, Diogo? Vai começar a partir da semana que vem, então nessa próxima semana, até o dia do evento. Se sobrarem vagas ainda, vai ter no dia também a venda de inscrições. Seu somzão lá. Bom, então ali nós vimos o pessoal, silêncio, bancada por favor, nós vimos ali então o pessoal que gosta, né, desses carros e motos que fazem bastante barulho, enfim, e tem som, né. Vamos começar com o Cafundó. Cafundó, tu sabe que a gente está com o tempo contado, né? Tá. Rapidamente. Agora o evento vai ser ali no Cais do Porto, né? Qual é o teu parecer? Como é que tu analisa isso? Há muitos anos já vem esses eventos de som, há mais de 15 anos que eu saiba. Quando eu era secretário do Meio Ambiente, eu já autorizei lá no balneário. E assim mesmo tive reclamação violenta. E inclusive a questão até de meio ambiente, porque os animaizinhos, pássaros, tudo voam, tudo para tudo que é lado, larga os filhotes, tudo. Então tem até questão de meio ambiente nessa questão. Principalmente o problema do cidadão, que vai ficar ouvindo, que lá do balneário ouvia aqui na cidade. Imagina o pessoal ali na beira do rio, se não botar o som lá para o lado do Caí, lá, vai dar um problema sério para a comunidade. Mas é a juventude de hoje, né? Então eu não posso também ser contra tudo também. Deixa acontecer. Eu particularmente não acho legal, não acho o local legal, mas hoje tá acontecendo tudo na beira do rio, e isso para eles dá a impressão que é uma aceitação muito grande a questão de governo que está trazendo, mas não é. É a comunidade que não tem nada, não tem shopping, não tem nada, então tem que ir na beira do rio. Ali é que é o local que eles vão ir para tomar uma cerveja e ver o sol. Bom, mas Cirne, não seria ilegal fazer tanta barulhada no meio da cidade, ali, não é no meio da cidade, mas é num lugar que ali é próximo do centro, enfim, porque a gente tem a questão dos autistas, que eles são extremamente afetados com esse barulho, dos cães. Eu vejo que essa barulheira toda, gente, ela faz mal, ela é uma poluição. Tem alguém que passa com o carro no último volume na João Pessoa, que treme todo o vidro da Escola São João, que é horrível, assim, então é uma agressão. Como é que tu enxerga isso? Isso é legal? Bom, eu primeiro acho que se o evento vai ser organizado, tudo está sendo olhado, né? A questão dos decibelímetros, tem medição de decibelímetro, que chama-se, quando é excessivo, chama-se poluição sonora, crime ambiental, uma série de outras tipificações, inclusive, que ali na lei de contravenções penais é perturbação do sossego público. Então eu imagino assim que tenha toda uma compatibilidade de horário, de nível sonoro, e que já seja um evento produzido em outros locais e que as pessoas que vão lá vão gostar do evento, vão se sentir bem. Não faz muito o meu tipo, mas eu ainda gostaria de ter mais subsídios sobre o evento. Eu não tenho muita informação. Muito bem. E aí, Thiago, o que tu acha? Nós temos visto, então, em Montenegro vários eventos. Então, Montenegro vem
trabalhando essa ideia de eventos. A gente teve ultimamente evento também no Rio ali, que foi, e vamos ter novos acessos para o Rio, que estão trabalhando para a chegada de barco e tudo mais, e trabalhar essa questão do Rio, mas da forma que foi apresentado ali não se deu muito para entender, que nem o Sérgio colocou. Ainda a gente não tem muitos subsídios para colocar, mas se for só barulho e música, eu acho que não seria muito o local ideal ali. Mas sim, eu acho que a beira do rio deve ser trabalhado como um ponto de turismo ali, local mesmo, assim, de encontro das famílias, do pessoal. Tinha até uma ideia de trancar a rua no domingo, no sábado, final de semana, não sei se teve ainda em continuidade essa ideia, mas eu acho que sim, ali a beira do rio deveria ser aproveitada para eventos culturais, eventos sociais, ser bem ali, acontecer mesmo ali, mas não eventos com grande música, com grande problema ambiental, assim. Eu acho assim que se a gente tem um show ali na beira do rio, alguém tocando, um artista, por mais que tenha barulho, é uma música, né? O que eu não acho assim muito, que não tem muita melodia, tu fica ouvindo uma moto que fica fazendo aquele barulho, um carro, aquele barulho de parece que tá explodindo a caixa de som, então são situações diferentes. E mesma coisa é tu ter o fechamento dessa rua, porque teve um evento de uma cervejaria, que eu não vou falar a marca, aqui meses atrás, que eles deixaram a rua com tráfego de veículos. Então, tinha música ali, os caras estavam tocando, mas as pessoas também precisavam passar na calçada. Então, isso atrapalhava e poderia causar até um acidente, então era bem sério. Então, tem que se pensar, se tem evento ali, é preciso trancar, é preciso fechar aquelas ruas ali e ficar só para trânsito de pessoas e se aproveitar do show, aproveitar da música, enfim. Então, isso tem que se pensar no evento. E a gente não vê isso da prefeitura ali, de quem libera, na verdade, acho que é a prefeitura, não só quem quer fazer, mas quem liberou para ser feito no espaço público. Quanto a limpeza do local, a limpeza também já foi um ponto que a gente trabalhou muito, que fica muito papel, muito plástico, muita coisa na rua, que depois pode poluir também os esgotos. Mas isso aí é a comunidade, quando vai, tem que limpar, levar o seu lixo embora. Não, mas a pessoa que contratou, tipo, se for uma cervejaria, no caso, sim. Esse evento era música deles ali, enfim. Então daí também a limpeza, não sei se ficaria a cargo do poder público ou da cervejaria, do empreendimento que está fazendo. Então isso tem que se pensar também, mas eu acho que sim, precisa se investir mais no turismo ali na beira do rio, só que com muita responsabilidade, então isso é importante. É isso aí. E aí, seu Rafael, tu já falaste, não? Concordo com os companheiros de bancada. Agora, realmente tem que pensar, porque depois medição dos decibéis, enfim, porque é um espaço que as famílias utilizam de forma geral, então tem crianças, tem idosos que podem ser incomodados pelo excesso quando gera poluição, né? É importante o evento, porque atende a um público que curte, um público que valoriza, que gosta, né, desse tipo de atividade. É isso. Bom, tem alguém que falta falar sobre o assunto? Não. A gente vai para o último assunto rapidinho. Alcindo Duarte nos dá boa noite aos demais convidados, querido. Márcio Kunz, realmente falta um shopping em Montenegro. A Suzana Souza diz que a Marinha tem que estar presente para ver como é que está a situação das lanchas, se ela tem habilitação. O Leonir Ávila diz que quanto barulho excessivo deve haver alguma fiscalização. E a Andréa Garzão nos dá boa noite. A Suzana diz o seguinte, que domingo estava fechada a rua na beira do rio. Então provavelmente eles vão começar a fechar. Nessa questão eu ainda sou a favor de manter o trânsito. Eu acho que o trânsito é fundamental para aquele pessoal que está ali, tanto os que estão parados ali olhando passar, como também os que estão transitando de carro, que não querem deixar o alto a 2, 3 quadras. Mas é que causa uma situação. E ir a pé para lá. Nunca aconteceu um acidente. Onde é que anda bem devagarinho, não acontece acidente. Mas o pessoal não anda bem devagarinho. Cada um dá a sua opinião. É que aqui em Montenegro os motoristas estão perigosos. Não é esse de Montenegro, estou falando esquivando ali. Ali anda Mas devagarinho. você sabe que nesse domingo eu tive um acidente, uma capotagem na frente da minha casa. Eu moro numa esquina no centro. E quando nós estávamos socorrendo o motorista, que graças a Deus ficou super bem, aconteceu outro acidente bem forte, que o outro carro veio parar atrás do que estava capotado. Então nós tivemos dois acidentes, não tem graça nenhuma, né? Tivemos 2 acidentes em 5 minutos.
Então, assim, a gente tem que se E conscientizar. uns dias antes na esquina do senhor, que é uma quadra. Ah, foi na esquina da tua casa. Uma grande amiga minha se acidentou ali. Sim, tu não viu essa barbaridade? Eu vi, claro, passei lá, eu vi. Na tua esquina eu vi, até pensei que tu estava lá. Bom, gente, falando em acidente, né? Sem regulamentação, as motos de pequena potência andam a 1000 pelo Brasil, né? Podem ser usadas sem limite de idade, sem exigência. Vamos ver aqui quantos minutos nós temos, João? Sim. Vamos ver, então, nós temos 4 minutos, cada um fala 1 minuto, certo? Tiago, como é que tu vê essa situação aí? Realmente é um perigo, as pessoas precisam tomar consciência, não, realmente, de que o trânsito não é brincadeira. A gente precisa ter muita consciência, até o pedestre, não só as pessoas ali, mas todos precisam ter o seu cuidado, cuidar no trânsito, que é fundamental. Tá, mas como é que tu enxerga essa gurizada com essas motos aí? Sim, sempre Não a gente só encontra... não só jovens. Isso. Então a gente precisa ter esse cuidado no trânsito. Tá, e tu, Rafael, como é Olha, é necessária uma regulamentação, mas isso teria que vir dos órgãos nacionais. Contra. Não somente o fato do capacete, até porque se tu andar sem capacete e pegar uma vespa, uma mosca, um besouro no olho, pode ser fatal, tu pode ficar cego, sem capacete, sem a viseira. Mas o fato de que as motos elétricas, elas têm um limite de velocidade, elas têm um limite de potência, que às vezes os fabricantes não estão seguindo, algumas. É que e tem, também parece se altera. Isso que eu ia dizer, E parece outra, que eles estão alterando, né? Alterando que daí também. ela vai até 60, 70 km por E outra, por serem silenciosas, tu não percebe às vezes ela se aproximando. Então, além da falta às vezes de regulamentação do trânsito de Montenegro, que aí realmente eu botei na tecla de que falta concurso público para agentes de trânsito, não tem agente de trânsito, agora nós temos mais o problema um problema, digamos assim, não um problema, mas repensar a questão desses veículos elétricos, né? Então, falta gente para trabalhar, falta fiscalização, falta regulamentação vinda dos órgãos do CONTRAN, enfim. Então, nós temos aqui mais uma questão de se preocupar, de tentar se conscientizar quanto ao uso, né, consciente do trânsito, né? As pessoas movimentarem-se no trânsito, é complicado. Complicadíssimo. Tá, e Cirne, eu sei que tu é da ser breve, especialidade. eu vou deixar uma recomendação para as pessoas darem uma estudadinha na resolução 996 de 2023 do CONTRAN, que vai trazer à baila essas questões, inclusive o anexo 1 dessa resolução 996 do CONTRAN, ele traz um quadro comparativo de cada exigência para cada modalidade de ciclomotores, das próprias bicicletas elétricas. No que tange à segurança, todo veículo automotor, ciclomotores similares, que não tiver placa, já limita um monte a fiscalização e a apreensão, recolhimento, né? Mas me chama muita atenção, especialmente crianças e adolescentes andando no centro, em áreas de risco, de um intenso movimento de veículos automotores e outros, de pedestre, inclusive contramão, sem capacete, porque mesmo que não tenha a exigência do capacete para essas bicicletas elétricas, enfim, ou similares, isso é uma proteção do indivíduo, porque às vezes vai ser colisão, choque, impacto da cabeça. Então nós estamos colocando em risco os demais usuários da via pública e o próprio usuário do equipamento, que vai, em tese, facilitaria o passeio dele, o transporte. Acho um baita risco para menores de 18 anos. Uhum. É verdade, concordo plenamente. Cafundó. Temos sorte que não aconteceu nenhum acidente grave até agora. Eu sou de uma época que... Só que, por sorte, essas máquinas, pequenas máquinas, não tão pequenas muitas vezes, ficando dois em cima muitas vezes da moto elétrica, e a gasolina também, bicicleta também, a motor também, não precisa nada, capacete, que tem freio bom. As motos elétricas têm freio bom, então por sorte eles conseguem ainda se safar de muitas circunstâncias, mas é muito perigoso, é um absurdo de ver dois em cima, um guri e uma guria, 13, 14 anos de idade, e sem habilitação, sem nada. Eu acho que é muito perigoso. Então precisamos de regulamentação, mas não precisamos tem, de capacete. federal está liberado. Mas eu acho que isso aí vai ser revisto. Bom, gente, agora nós vamos para o sorteio do nosso combo Ferrari. Vamos ver quem é o nosso ganhador.
Vamos ver. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiago? Sandro Alves. O Sandro Alves! Parabéns! Parabéns, Sandro Alves. Gente, então hoje nós terminamos o nosso programa. Foi um grande prazer estar com você. Muito obrigada pela grande participação. Um abração e até a próxima. Boa noite. Boa noite.